uma direção financeira forte, de pessoas extremamente competentes, que estudaram, independentes, super. extremamente competentes. Fantasiar, depois ele era o Henrique, eu fiquei com o nome dele. Então eu ficava ali a fantasiar e depois um dia eu vou assinar isto. E tinha aquela máquina de datilografar bem. Eu olho e admiro em si e a sua capacidade de buscar. Vocês lançaram um produto agora que é de terra a terra. Toda pessoa que eu encontro, eu aprendi isso muito cedo. Toda pessoa que eu encontro é superior a mim, é alguma coisa que eu posso aprender. Eu uso esse código para o negócio. Sejam todos bem-vindos aos Bastidores CEO. Este programa é desenhado pela Highmaster Academy para acabar com o caos dentro da sua empresa. Ao longo desse processo todo, nós convidamos empresários bem conceituados no mercado para partilhar os seus bastidores e mostrar para você como que realmente as empresas funcionam e como que, de alguma forma, qual é a caixa preta realmente dos negócios. Porque nós olhamos para o nosso mercado, aí nós temos aquele estereótipo, o negócio funciona porque nós temos que ter costas quentes. Mas eu falo para você, seja empresário, empreendedor, se você começa o seu negócio, por mais que tenha oportunidade, porque você tem costas quentes, mas se você não tem competência no mercado, o mercado realmente, e principalmente agora, ele te mostra que, olha, neste momento, você está a dedicar-se às frutas, porque o baralho muda. E, de alguma forma, se nós confiamos as pessoas, porque nós temos costas quentes, o que acontece é que quando a estratégia da pessoa muda, o jogo muda também nos negócios. E os bastidores CEO mostram para você que realmente é muito importante ter networking, não costas quentes, networking, mas, acima de tudo, tem que ter estratégia, gestão e ter conhecimento sobre a cultura organizacional, porque é isso que faz a empresa funcionar. Se você sabe vender, você tem uma cultura que funciona, tem colaboradores que vestem a sua camisa, vestem a camisa da empresa, o crescimento é inevitável. Ou seja, os bastidores CEO mostram para você o passo a passo como empresas gigantes funcionam para você modelar e seguir e criar uma estratégia que funciona dentro da sua empresa. E hoje nós convidamos o Eric, que é o PCA da Saflines, como companhia de seguros, microseguros, que tem ajudado vários empresários, vários empreendedores, que nós vamos fechar nas minhas farmácias. Vamos fechar nas minhas farmácias. É um compromisso público. Então, se eu não fechar, eu vou estar aí. Ainda tem que passar pelo nosso compliance. Mas, a princípio, está feito. E, de alguma forma, Henrique, seja bem-vindo aos Bastidores CEO. Pois, pronto, o Afonso, antes de iniciarmos com esta gravação, eu disse que era informal. Então, eu não preparei nenhuma cábula. Talvez, primeiro, agradecer a Deus por estar aqui, de partilhar este momento consigo, de jovem para jovem. E eu espero, de alguma forma, contribuir com alguma coisa que eu penso que sei. No final do dia, nunca sabemos nada, sem querer ser um filósofo. Mas é uma honra estar aqui e cumprimentar a todos os teus seguidores, a minha família, a minha esposa Neima e os meus filhos. Muito obrigado. E de referenciar que este programa é visto por empresários executivos C-Level e este programa é partilhado dentro da nossa base de dados, mais de 60 mil empresas que de alguma forma veem esses programas. E não só, nós criamos, este programa vai para Spotify, vai para iTunes, vai para TikTok, vai para Instagram. Se permite, Afonso, uma vez que o programa é visto por muita gente, olha, nada de rabos, não há dinheiro ainda. Ainda não há dinheiro. Talvez daqui a alguns anos. Acredita que os empresários que de alguma forma estão nos acompanhando são empresários honestos, íntegros, e que de alguma forma eles sabem que nós estamos a brincar quando nós falamos disso e nós de alguma forma queremos trazer esse ambiente descontraído e falar dos negócios. Eric, como começa a entrar no mundo empresarial? Falar, eu vou me jogar no empreendedorismo. Ótimo. Prontos, eu diria que penso que algumas pessoas vão se rever no que eu vou falar, não é? Mas um verdadeiro empreendedor, muitas das vezes, ele não escolhe ser empreendedor, ele é escolhido para ser empreendedor pelas circunstâncias da vida,
por vários fatores. E para o meu caso em particular não foi muito diferente. Eu fui educado pelos meus avós e pelos meus tios. E na altura o meu avô tinha uma oficina na Baixa, que por sinal era uma das únicas empresas que fazia a reparação de bombas injetoras. Estou a falar da Autodiesel de Moçambique, 1980, um bocadinho antes de 80 até 90 e tal, mais ou menos 2000. A empresa ainda existe, mas obviamente já não é o que é. Nesse sentido, nós tínhamos que levar a marmita para o almoço, quer dizer, a marmita do almoço para o meu avô. E eu e o meu primo, que eu considero o mais velho, e naquele processo tínhamos que ajudar a controlar os carros. E esse bichinho começou aí. Mas quando o meu avô não estivesse na sala, no escritório dele, eu ficava ali a ver os blocos. Na altura havia uns blocos de nota muito antigos, não é? Que eu penso que era formato A3 ou um bocadinho maior, que tinha lá a assinatura do dono da instituição, etc. Sim. Então eu ficava ali a fantasiar. Depois ele era o Henrique, eu fiquei com o nome dele. Então eu ficava ali a fantasiar e depois um dia eu vou assinar isto. E tinha aquela máquina de datilografar bem antiga. Então o bichinho começou aí. Mas com o tempo, obviamente, houveram alguns fatores determinantes, não é? Como por exemplo, depois de ele perder a vida, a minha família passou por uma situação bem difícil. E nesse sentido eu tinha alguns amigos, alguns bastante abastados naquela altura, comparativamente à minha humilde origem. E numa sala de reuniões da casa de uns amigos que eu tinha na altura, e os pais deles já eram empresários realmente de sucesso. Cada um posicionava-se numa cadeira. Diziam, eu sou isto, eu sou aquilo. E eu parava, observava, eu calava-me. Mas a verdade é uma, depois desses anos todos eu que fui empresário. Mas seria injusto chamar-me de PCA ou CEO. Eu julgo que para este nome, esta categoria CEO, deve-se merecer. É claro que legalmente, a nível da Constituição da instituição, sou dito PCA, mas eu não me deixo prender por este título, porque não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Eu acredito que com algum tempo vou merecer esse título. E ainda não estou ao nível de estamos aqui a falar do Álvaro Massinho. Não, então, ele que é um verdadeiro CEO. Não se mexe. Nós estamos a vir ainda. Pois, mas foram esses fatores da vida que acabaram por dizer que conduzir-me. Foi um chamado e pronto, respondi o chamado. Em que ano começas a empreender? Na verdade, eu comecei a empreender muito cedo. Para quem conheceu a Facobol, havia uma loja no Alto Maé e tinham lá uns sapatos de borracha. Nessa altura, meu avô já não estava entre nós e como ele era o breadwinner, como se diz, eu e o meu primo mais velho começámos já a virar, como se diz. Comprávamos sapatos, revendíamos, etc. Depois disso... Aquele negócio da Baixa? Não, da Baixa agora, mas aquele negócio é antigo. Aquele negócio é antigo. A Bíblia diz que não há nada de novo embaixo do sol. É que de facto não há. O que acontece é a modalidade, a forma como nós colocamos os nossos negócios e nos posicionamos no mercado. Mas a verdade é uma. Vendemos aqueles sapatos, vendemos gelo, mas individualmente eu comecei, julgo que antes de 2013. Não é? Houve uma vez, depois eu vou contar sobre esse episódio, foi um episódio muito interessante. Eu tinha uma ideia que era fazer aquilo que o Lineu está a fazer agora. Limpeza? Não, evacuações médicas. Evacuações, uau. Mas o meu sonho era começar logo com avionetas, ainda não tinha estrutura. E como é que acontece? Eu disse, ok, eu quero fazer primeiro socorros, mas eu estava a trabalhar para o patrão. Num dia como outro qualquer, peguei a minha esposa, fomos à África do Sul, fomos para a Pretória, ficamos hospedados em casa da minha mãe, portanto, ela que ficou hospedada em casa da minha mãe, eu fui à formação. Saímos daqui às 18 e a formação era logo de manhã. Então, fui à formação, voltei, tinha um certo budget, aloquei aquele valor, paguei um escritório no Prédio Cardoso, não havia nada de gestão ali, era vontade apenas, fiz dinheiro e espatifei o dinheiro. E a empresa Simplicity era o nome da empresa. E acumulei dívidas com a Simplicity, mas saí com um aprendizado muito grande. Foi o meu primeiro passo como empreendedor a solo. Exato. Uau! Durante esse processo todo, a maior parte das empresas de Moçambique e de muitos empresários de Moçambique sofrem muito por questões de vendas. Exato. E você começou a sua empresa e, obviamente, aquela empresa deu a experiência que tem e, graças a Deus, teve essa experiência que é o que é hoje. Mas quando volta a entrar no mercado,
qual foi a estratégia que você acredita que é uma estratégia que se todo empresário, todo empreendedor seguir em termos de processo, em termos de vendas, realmente a empresa cresce e gera resultados? Certo. Essa pergunta é simples, mas eu penso que é uma pergunta bastante complexa. Podemos responder de diversas formas. Podemos ir by the book, como se diz, mas podemos também falar daquilo que foi a nossa experiência. E eu acredito que mais do que uma mera escrita, é importante associarmos a escrita à prática. Para o meu caso em particular, ou o nosso caso, porque não é possível falar de Henrique sem falar de Raimundo Zandamela, não é possível falar de Henrique sem falar de Celso Fulano. É daí que vem a questão de networking. É preciso estar com as pessoas certas. As pessoas que vão nos complementar nas habilidades que nós não temos, no conhecimento que nós não temos, na experiência que nós não temos. Mas mais do que pensar em vendas, a questão do propósito é fundamental. Se o propósito for fazer dinheiro num mercado como o nosso e jogarmos, como se diz, para colocar a companhia ou qualquer instituição no mercado, vamos ter maus bocados e muito provavelmente não vamos conseguir levantar. É preciso ter um propósito genuíno. É esse propósito que vai ser a força motriz para os dias maus. E se não for genuíno, não vale a pena nem entrar. Portanto, as vendas vão ser resultado do trabalho. É verdade que temos a questão da gestão, não temos como desviar. Mas primeiro, propósito. Alguns chamam de fé, mas fé só por si não funciona. É preciso trabalhar arduamente, acreditar e perceber que nem todos vão perceber o que tu estás a ver, nem todos vão ver o que estás a ver. Mas a seu tempo, todos irão ver os resultados daquilo que tu viste quando ninguém via. E existe uma coisa muito interessante. Eu costumo falar sempre que dentro da empresa, na empresa temos duas funções, dois cargos. Os vendedores e os que suportam os vendedores. Certo. Ou seja, o back office. Sem os vendedores, não há PCA, não há CEO, não há financeiro, não há contabilista. E você, de alguma forma, hoje você tem uma empresa 100% de capital nacional, num ramo em que, literalmente, alguns anos atrás, via-se impossível. E você trouxe... Você é um revolucionário. Sério, você é revolucionário. Vocês trouxeram uma empresa moçambicana, 100% do capital moçambicano, e na magnitude que vocês estão a tocar o terror do mercado. Quando falo terror, literalmente, o impacto que é gerado no mercado e é visível. E toda pessoa que é atento no mercado consegue ver que vocês estão literalmente a tocar mesmo um impacto no mercado. Como que vocês olharam o mercado e falaram, como que nós podemos nos posicionar? O posicionamento, como que vocês olharam e falaram, eu preciso fazer isto para me posicionar no mercado? Porque muitos empresários, eles têm um sonho, um propósito, que é gerar um impacto no mercado que vocês estão a gerar, que é tornar-se uma empresa que é referência. Vocês são hoje, porque o Henrique, junto dos parceiros, olharam que nós precisamos nos posicionar no mercado. Quais são os pilares fundamentais para o posicionamento de uma empresa? Pronto, é uma pergunta, mais uma vez, Afonso, assim, sutil, mas com algum picante. O molho é o segredo da banca, como se diz. Eu não posso partilhar tudo, mas... É por isso que quando eu falei, não, pelo menos ele vai deixar os pilares. Os pilares, tudo bem. Pronto, nós já falamos da questão do propósito, falamos da questão da fé e temos um foco extremamente claro daquilo que nós queremos e o que estamos dispostos a fazer para ter. O nosso mercado, pelo menos na área de seguros, é um mercado bastante competitivo. Ainda que a empresa tenha capital, mas com a estratégia errada, não funciona. Sim. A nossa estratégia é falar a linguagem do povo, acima de tudo. E existem hoje vários desafios que nós temos enquanto jovens e esses desafios estão associados à informação. Nós temos muita informação disponível. Temos várias filosofias de gestão. Qual é a filosofia mais adequada para aquilo que eu pretendo fazer? Quem já fez o que eu estou a fazer ou pretendo fazer?
e até que ponto o que já foi feito é aplicável para o meu mercado. Disseste algo bastante interessante. Nós, sem os comerciais, não existimos. É verdade. O vendedor é o coração, a direção comercial é o coração, mas uma direção comercial costuma-se dizer em gestão de risco que não se pode vender sem, pelo menos a nível desse tipo de instituições, bancos e seguros, sem um parecer de um gestor de risco. Sim. Um gestor de risco, na verdade, é um visionário. Alguém que tenta antecipar situações que podem colocar a empresa numa posição financeira difícil e depois aplica as técnicas necessárias. Mas a nossa estratégia foi identificar-se com o povo. Dentro dessa estratégia aplicamos o conceito que é o Human Centered Design, que basicamente é perceber primeiro o que é que ele precisa para desenvolver um produto, não à medida, mas um produto que de facto ele vai utilizar. Portanto, isso passa necessariamente por ter uma empatia com a vida do teu cliente, perceber na íntegra, e alguns até, há uma instituição que eu tive a oportunidade de visitar nas Filipinas, que eles fazem uma coisa muito interessante. Veja só em que nível estão. Os filipinos não têm muita diferença dos africanos. A única diferença é a cor e os olhos. Para já, eu fiquei a saber há bem pouco tempo que eles foram colonizados por pelo menos 3 potências. Mas eles têm uma particularidade. Eu fiz uma entrevista a algumas pessoas que trabalham em uma determinada instituição e eu perguntava qual é o que a empresa pode fazer para que produza as mais. Eles disseram, nós estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos? Como assim? O salário disse que não. Nós gostaríamos que a empresa colocasse à disposição um bônus que permite sair, mas um pacote assim que é de férias que nos permite sair com os nossos filhos e os nossos maridos, porque a maior parte dos colaboradores dessa instituição são mulheres, para podermos aproveitar uma espécie de bilhete assim. Porque a empresa paga de acordo com aquilo que nós fazemos. É uma filosofia completamente diferente. Então, eu percebi que é importante também focarmos no staff, principalmente os que estão na linha da frente. Eu não sou trabalhador dos meus clientes, eu sou trabalhador do meu staff. Os meus staff é que são trabalhadores dos nossos clientes. Eu trabalho para os meus trabalhadores. Super. Só isso. Interessante. Quando nós estávamos a falar, primeiro eu tenho que conhecer, vamos tentar resumir, nós temos que conhecer o nosso público, entender as necessidades do mercado, conhecer os nossos concorrentes, criar uma estratégia que vá ao encontro das necessidades, não o que o público quer, mas das necessidades deles. Ou seja, nós entregamos o que eles nunca sonharam receber. E nós sabemos fazer over-deliver. Exato. Entregou. Pronto, eu vou também talvez aproveitar essa deixa e falar do Henry Ford. Quando a Ford foi lançada, não havia muita concorrência. Sim. Era simples pintar um carro, todos os carros eram a mesma cor. Sim. E comprava-se. Hoje estamos num mercado onde há várias oportunidades. Até cor-de-rosa, né? Exato. Não, mas interessante. A sua habilidade em transbordar, porque isso sente-se agora, que tu não retens água, tu deixas fluir. Então, obviamente, a estratégia lá no fundo, obviamente, vão ter que visitar a Serline, né? Os nossos serviços. Os serviços, para entender um pouquinho. Pois. E o empresário, partindo do propósito, nós conversamos que o empresário precisa ter um propósito. Não é só vender por vender. Não. E eu costumo falar que as pessoas se conectam com pessoas. Exato. E uma das estratégias que vocês usaram no vídeo que partilhou comigo antes de nós gravarmos, vocês entenderam as pessoas, o propósito das pessoas. E para falar a linguagem dele, não foi trazer alguém que está no office lá à frente, em cima, não. Foi de terra a terra. Ou seja, vocês têm um propósito e levam esse propósito, conseguem inserir no coração do povo. Exato. Ou seja, das pessoas que são o vosso público.
E essas pessoas, de alguma forma, vocês criam ou vai deliver uma coisa que eles nunca esperavam. Por exemplo, os pacotes que vocês desenharam para eles são pacotes que eles nunca sonhavam. Porque, conforme eu disse no início, que os empresários, aliás, o mercado pensa que o seguro é para a classe alta, média, e vocês conseguiram trazer isso para o consumidor. E o consumidor, vocês, por exemplo, agora vocês estão a trabalhar com farmácias, né? Sim. Vai trabalhar com a farmácia empírica agora deles. deles. Trabalhar com farmácias, postos de saúde, clínicas também. E agora vai... Públicos também. Sim, agora vão trabalhar com as minhas farmácias. Claro. E vê só, uma coisa que nós conversamos, ou seja, o público não só compra o seguro, ele compra o medicamento. Ou seja, vocês criam... O ecossistema. Um ecossistema interessante. E fora disso... E eu olho, se eu sou empresário, não preciso olhar 100% ao meu cliente lá, eu preciso olhar para o meu staff, a minha equipa. Toda pessoa que eu encontro, eu aprendi isso muito cedo, toda pessoa que eu encontro é superior a mim, é alguma coisa que eu posso aprender. Eu uso esse código para o negócio.